Irmãos, na manhã de hoje nós iremos continuar a exposição no livro de Eclesiastes e encerraremos hoje o capítulo 2. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes. Para você que nos acompanha e não tem tanta prática com a Bíblia, você pode tentar abrir no livro de Salmos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que a gente possa estar atento àquilo que o Senhor nos faz. Irmãos, eu sei que você tem se desafiado a estar conosco e eu sei que é um desafio ainda maior a gente se disciplinar a estar tão preso às telas e ainda assim no domingo estar aqui, mas eu peço que você se organize agora, esteja no melhor lugar possível na sua casa, para que você esteja atento à pregação da palavra de Deus. Nós faremos a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 26. Eclesiastes 2, 18, 26. O texto diz o seguinte: Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é verdade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em quem anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmão, eu convido você a mais uma vez orar e que a gente possa pedir orientação do Senhor através do ensino e do aprendizado da sua palavra. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós sabemos que tu tens cuidado do nosso coração, da nossa alma, da nossa saúde, e te pedimos que assim tu continues fazendo, ó Deus. Nos ajuda, Pai, na manhã de hoje, a estarmos atentos ao ensino da tua palavra, Senhor, a termos o privilégio de, mesmo não podendo te cultuar, Senhor, poder cantar louvores a ti, poder ouvir a proclamação da tua palavra e poder orar, estar diante da tua presença mesmo assim, ó Deus. Te peço também, Pai, pela vida do reverendo Daniel, que tu possa iluminar a mente dele e que ele possa nos instruir através também do estudo da tua palavra e que a gente aprenda acerca de outras coisas e de outros trechos bíblicos que podem nos ajudar na nossa caminhada, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, Pai. Amém. Irmãos, essa pregação, o estudo da pregação dessa manhã me lembrou de algumas coisas interessantes. E uma delas é a seguinte: eu fiquei lembrando, e esse texto ele fala acerca da vaidade do trabalho,
E esse capítulo 2 ele é interessante, porque ele vai falar de riqueza, de sabedoria, e ele encerra falando acerca do trabalho. E eu vou dizer um negócio a vocês, que eu não lembro se eu compartilhei alguma vez, pelo menos que eu lembre, não. Mas uma das minhas maiores frustrações quando adolescente era ter que trabalhar no dia do meu aniversário. Eu dizia, rapaz, devia ser feriado, velho, o cara tem que trabalhar no dia do aniversário. Mas era interessante também porque meu pai insistia nisso e eu tive a oportunidade de trabalhar por vários anos com ele, parte da adolescência e parte da juventude. E é aquela história, né? Quem é autônomo, estou olhando aqui para o Wellington sabe bem disso, não tem dia de trabalho não, tem dia que o serviço aparece, é o dia que as pessoas nos contactam. E eu fiquei pensando assim, lá atrás eu reclamava porque tinha que trabalhar no dia do meu aniversário. E hoje eu fico pensando, rapaz, qual foi a última vez que eu tive a oportunidade de acordar de meio-dia? E a gente vai vivendo essa crise. Alguns dias você não quer trabalhar no dia do aniversário, outros dias você queria poder ter o privilégio de acordar um pouco mais tarde. E eu achei interessantíssimo, porque um dos estudiosos do texto, ele disse que um tema que cairia muito bem a esse final do capítulo 2, e eu vou me utilizar dessa sugestão dele, é Confissões de um Viciado no Trabalho, ou para os que gostam dos termozinhos bonitinhos da nossa geração, Confissões de um Workaholic. E quando a gente olha para esse trecho de maneira maior, sendo lembrado daquilo que aconteceu durante todo esse capítulo 2, Salomão, numa busca apressada pelo sentido da vida, ele anteriormente tinha buscado reivindicar perante o Senhor questões de sabedoria e da loucura. E aí, como nós somos lembrados, a gente sabe que ele entregou-se a todos os prazeres da carne. E quando a gente fala todos, são literalmente todos os prazeres que a carne podia permitir a ele. E a gente sabe que isso não era a solução do problema e que tanto no início do capítulo 2 quanto no meio do capítulo 2, que foi a pregação da semana passada do reverendo Daniel, a gente sabe que ele não encontrou isso. E isso continua sendo tentação ao coração desse homem. Por quê? Porque o nosso trabalho recompensará outra pessoa? Será que todo o tempo que eu e você temos gastado ao longo da nossa vida pensando a respeito do trabalho, dos dias que a gente se afadiga debaixo do sol, como bem nos lembra Eclesiastes, será que tudo que eu e você vamos fazer, a gente deixará para outro, que a gente não sabe se é uma pessoa tola ou sábia? Isso é uma excelente pergunta e que a gente vai ver, em primeiro lugar, dentro desse primeiro trecho, dos versículos 18 a 21, que aí o pregador, ele queria saber qual seria o retorno que ele teria depois de todo esse investimento que ele havia feito. Sendo que essa é uma pergunta que você responde com outra pergunta, porque ela não tem resposta. Tudo que você tem investido, para quem ficará? Você não sabe. Nem o próprio Salomão sabia. Porque a pessoa que viria depois dele poderia não ser sábia. E o mais interessante, no caso específico de Salomão, a pessoa realmente não era. Porque Roboão, o seu filho, que assume o seu trono, ele perde 10 dos 12 territórios do reino, logo ao receber o trono do seu pai. Isso você pode ver tranquilamente lá em 1 Reis, capítulo 12. Toda essa inquietação do coração de Salomão, a gente vai perceber que não deu em nada. Por quê? Em vez de trabalhar para o seu próprio bem, muitas vezes eu e você acabamos trabalhando para o bem do outro. Para alguma pessoa que a gente não sabe com o que ela fará. Então o pregador, ele sente profundamente essa possível perda que ele teria. E é por isso que ele vai falar logo no início do texto aqui a respeito de trabalhar com sabedoria, ciência e destreza. E por que ele relata isso a mim e a você, logo que ele está falando? Porque ele não somente
se entristece por isso, mas ele percebe aquilo que ele estava fazendo com o seu trabalho. Ele sabia que ele tinha construído grandes edifícios, ele sabia a quantidade da riqueza. E é interessante porque, se eu e você lembrarmos daquela parábola que é deixado dinheiro com alguns servos, e um desses servos, em vez de tentar lucrar com aquele dinheiro que é deixado a ele, aquele talento que é deixado a ele, ele guarda com medo de perder aquele talento. E quando o dono chega, ele pega aquele talento daquele servo que só tinha um talento e entrega o que tinha mais. E ao entregar isso, o texto lembra a mim e a você de que muitas vezes aquilo que eu e você nos programamos e nos preparamos não é bem aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, e Ele faz o que Ele quiser. E esse coração inquieto de Salomão, sabendo que Salomão, sendo o homem mais sábio do mundo, e olhando para essa parábola dos talentos, quando eu e você vê o exemplo que nós temos acerca da vida dele, Salomão era um homem que tinha recebido, se é que a gente pode exemplificar assim, 10 talentos do seu pai. E para quantos talentos vai a riqueza de Salomão? Ele não foi uma pessoa que se acomodou com a riqueza que ele já tinha, ele já era o homem mais poderoso do mundo, e de repente ele se torna o homem mais poderoso do mundo porque ele não se aquieta com aquilo que ele tem. Ou seja, ele transforma toda aquela sua riqueza em mais riqueza ainda. Mas aí, ele próprio chegará a mim, a você, e dirá o seguinte: eu estou frustrado. Eu não sei o que eu fiz com isso. E se você voltar um versículo, que é justamente o versículo que o reverendo Daniel encerra o domingo passado, o versículo 17 diz o seguinte: por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, é tudo vaidade e correr atrás do vento. E no versículo 18 ele já abre novamente, que é o trecho nosso de hoje: também perdi o gosto por todo o meu trabalho. Ou seja, ele repete, ele reitera novamente: com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. É um lamento profundo. A gente não tem ideia se ele já sabia com quem ficaria, e muito provavelmente eu acho que não. Mas a realidade debaixo do sol é que gastamos as nossas vidas inteiras trabalhando para ganhar algo que eu e você, nós não podemos guardar. E é muitas vezes até fácil para mim e para vocês assim: rapaz, eu não tenho muito o que perder porque eu não tenho nada. Se eu morrer hoje, eu não desejaria levar nada comigo porque não tem nada. Mas se você tivesse, será que nós não estaríamos sendo tentados a levar alguma coisa? E aí é quando eu e você adentramos no segundo aspecto do texto, que nós seremos lembrados acerca do seguinte: o trabalho em si é labuta e problema. A partir do versículo 22, ele vai lembrar isso a mim e a você, porque ele vai dizer o seguinte: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração? E essa expressão, fadiga do seu coração, ela é importantíssima, porque o trabalho mental também exige esforço. Quando ele encerra aqui no versículo 17, que ele diz o seguinte: por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Ele está falando de trabalho braçal. Mas quando ele chega aqui no versículo 22 e diz assim: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, ele está falando do trabalho mental. Ou seja, daquilo que eu e você, muitas vezes, não nos levantamos da cadeira, mas quando chega ao final do dia, depois daquelas 8, 9, até 12 horas de trabalho, a gente está exausto, exaurido, como se tivesse gastado, né, a mesma quantidade de força física, mas a gente sabe que é um desgaste muito mais mental e psicológico. Então, cada ocupação, ela trará os seus problemas específicos. Mas não importa qual tipo de trabalho você tenha feito, ela sempre exigirá um tributo meu e seu. Então, independente do que eu e você temos feito, há esforço demais para pouco ganho. É tipo assim:
Enquanto eu e você não entendermos o porquê do que a gente tem feito, mesmo que a gente tenha uma paixão exacerbada pelo trabalho, ainda assim a gente continuará triste e frustrado. E a grande confusão que Salomão está trazendo aqui e levantando para mim e você, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui é: aonde está o nosso coração? Porque poderia estar na sabedoria e não adiantou de nada, poderia estar nas riquezas e com tudo aquilo que ele tinha, ele diz que também não adiantou de nada, e agora ele chega para mim e para você: tudo bem, eu tenho dinheiro, eu sou um homem sábio, e mesmo que eu seja sábio, eu trabalhei muito. E agora? Como é que a gente resolve essa questão? E às vezes, por mais simples que os questionamentos possam parecer, feito com aquilo que eu comecei, de não querer, por exemplo, trabalhar no dia do seu aniversário, ou você, se pudesse, aumentaria essas questões, tipo assim: olha, Senhor, eu não quero trabalhar no dia do meu aniversário, no dia do aniversário da minha esposa, no dia do aniversário dos meus filhos. Se isso já aconteceu, eu já estou satisfeito o suficiente. Como se isso fosse bem possível. E muitas vezes a gente sabe que a gente vai precisar fazer determinados esforços e determinados desgostos acontecerão no meu e seu coração, porque, como Salomão bem tem lembrado, trabalho também é dores e desgasto. Eu não vou nem pedir para você lembrar acerca de todas as preocupações que o trabalho traz, porque, se brincar, eu causo em você agora uma descontinuidade do culto, uma descontinuidade daquilo que você se programou para fazer na manhã de hoje, mesmo estando distantes, mas de louvar a Deus, cantando cânticos a Ele, de poder louvá-lo também ao aprender acerca da palavra. Mas você já parou para pensar que a ansiedade que muitas vezes o nosso coração é conduzido por ela, tanto pode ser porque eu e você não temos trabalhado o quanto nós queríamos, e isso tem nos faltado o pão nosso de cada dia. Mas ao mesmo tempo, a gente vai perder o sono, porque temos tanto trabalho que não sabemos como dar conta de tudo. E sabe o que é mais interessante ainda? É porque eu e você sabemos de que uma noite de sono profundo ajudaria. Mas em vez disso, ficamos acordados a noite inteira, preocupados muitas vezes com o conflito de hoje no trabalho ou com um projeto que amanhã você terá que fazer. E como bem nos lembra, tanto Eclesiastes, aqui no capítulo 2, no versículo 23, como Eclesiastes, capítulo 8, versículo 16, até de noite não descansa o coração do trabalhador cansado. Ou seja, por mais fadiga, desespero e cansaço, ainda assim, a gente não deixa que o nosso coração descanse. Então, observe quanto tempo é que os nossos problemas têm durado. E se a gente voltar os nossos olhos para o mesmo versículo 23, ele lembrará que esse problema durará todos os dias da nossa vida. E o versículo 23 diz que esses dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa, e também isso é vaidade. Então, do início ao fim da nossa vida, a nossa vida será um trabalho cansativo, com pouco ou nenhum resultado, porque esse trabalho ele é vaidade como todos os outros aspectos da nossa existência. Porque se tentarmos encontrar sentido em nosso trabalho, isso novamente terminará em decepção. Então, se a gente fizer o nosso trabalho o motivo da nossa vida, a gente continuará no vazio. E qual é a diferença que eu e você podemos fazer? Será que tem alguma coisa a mostrar através do nosso trabalho? Será que a gente conseguiria fazer isso de alguma maneira? Quando o sábio refletiu sobre o que o homem ganha pela labuta debaixo do sol, o pregador chegou a essa conclusão: dores, trabalho e desgosto. Porque o nosso trabalho não nos conduz para canto algum
se o nosso sentido último da vida não for Cristo? E aí é quando justamente nós encontraremos o ponto de virada, não somente no texto, mas no livro. E Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 24, a gente poderia muito bem dizer que é o centro do livro de Eclesiastes. Justamente porque até aqui, em ponto algum, Deus não é apresentado como a solução para a nossa vida. E quando a palavra Deus aparece no capítulo 1, na verdade ele não é solução, ele é problema. E é como se Salomão estivesse chegando a mim e a você e dizendo o seguinte: pegue este emprego e ame-o. Mas agora ele faz a devida correção no nosso coração. O versículo 24 e 25 nos diz: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E sem aviso prévio, o pregador diz a primeira coisa verdadeiramente positiva em todo o livro: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E aí você faz a seguinte pergunta: Rodrigo, Salomão precisa se resolver. Ou é ruim, ou é bom. Mas a pergunta, irmãos, ela não reside aí. Não é o trabalho ruim ou o trabalho bom. Porque a gente sabe que dentro da nossa vida, debaixo da terra, haverá bondades e ruindades, porque ainda nós convivemos com a nossa pecaminosidade. Então, esses 3 versículos finais do capítulo 2, eles são um oásis de otimismo em meio a um deserto de desespero. E se a gente pudesse resumir bem o que está acontecendo aqui, um desses resumos seria o seguinte: tendo experimentado a falência da nossa autonomia fingida, o pregador aponta agora para o Deus que ocupa o âmbito celestial e para a vida da fé nele. E Lutero chama o final desse capítulo 2 de uma passagem notável, uma que explica tudo a que a procede e sucede. É a conclusão principal, disse ele, na verdade, a essência de todo o livro, que é quando justamente o pregador é lembrado de que a coisa só se resolverá quando ele coloca Deus no centro da vida dele. E esse pregador, ele não está sucumbindo ao desespero justamente aqui, mas começando a ver a diferença entre viver com Deus e viver sem esse Deus. Se não reconhecermos esse avanço em seu pensamento, a gente perderá justamente o benefício prático do livro de Eclesiastes. Sua mensagem não é simplesmente que tudo é vaidade debaixo do sol, mas também que a alegria vem da mão de Deus. E por isso que esse contraponto ele é tão importante, que enquanto eu e você estivermos tentando resolver a nossa vida, tudo é vaidade debaixo do sol. Enquanto acharmos que trabalhar é sempre ruim, é porque está faltando eu e você perceber alguma coisa. E é sobre essa percepção que ele começará a mostrar a mim e a você que vão existir 2 possíveis alegações aqui no texto. A primeira delas é justamente aquilo que você se apercebe de que tudo é vaidade, ou seja, não há nada que eu e você possamos fazer, não há nada que eu e você faça que nos traga alegria. No entanto, a alegria ela é possível e boa, mas ela só é possível e boa quando você começa a entender o que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se eu e você nós temos vivido num mundo amaldiçoado pelo pecado, ele não é somente amaldiçoado. Ele também é um mundo bom. Um mundo que Deus criou como essencialmente bom. Em Gênesis capítulo 1 e 2 nós somos lembrados disso. E viu Deus que foi bom. E esses 2 capítulos mostrará isso a mim e a você o tempo inteiro.
Mas se a gente experimenta alegria e tristeza, como é que a gente equilibra isso? Só haverá um jeito de fazer isso, irmãos. É quando o meu e o seu coração conhecem a Deus de modo pessoal e salvífico. Enquanto a nossa vida não encontrar paz e tranquilidade em Cristo, não haverá esse equilíbrio entre tristeza e alegria. Quando Salomão vê isso aqui, quando ele entende que é tudo como correr atrás do vento, é tudo vaidade, é porque justamente ele não tinha se apercebido que ele estava lutando contra a sua própria pecaminosidade. E quem provoca essa diferença é o próprio Deus. E por isso, se alguém estiver encontrando dificuldade de encontrar justamente essa alegria, isso se deve ao fato de Deus não ocupar o centro da sua vida. A gente verá também o pregador desfrutando disso no versículo 24. E ele vai dizer justamente que tudo isso vem das mãos do próprio Deus. A gente vê isso também Paulo lembrando a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5. Ele vai dizer: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E isso não é um convite, irmãos, à libertinagem. Não é um convite a você chegar para si próprio e pensar da mesma maneira que Salomão, versículos anteriores, diz assim: eu vou me permitir experimentar tudo. Nem Salomão e muito menos Paulo está dizendo isso a mim e a você. Por quê? A alegria legítima que eles trazem nos encorajam a partir da adoração do próprio Deus. Se existem poucas coisas melhores na vida do que receber suas bênçãos terrenas como dádivas, e então agradecer ou ser grato por essas bênçãos que Deus nos dá. Eu vou lembrar você de uma coisa que aconteceu ontem, que eu sei que muitos de vocês não gostam, mas aconteceu na vida da minha mãe e do reverendo Daniel, que foi que eles se mudaram ontem. Eu digo a você, se mudar é bronca, viu? E considere o seguinte, e eu conversando com ela ontem, eu disse a ela: graças a Deus que a senhora foi se mudando e diminuindo as coisas, né? Porque tem gente vai fazendo o inverso, vai se mudando e vai adquirindo mais coisas, porque a primeira mudança da minha mãe, logo após o falecimento do meu pai, quem teve a oportunidade de me ajudar foi um desespero, porque meu pai tinha muita coisa. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, que as pessoas que ela contratou para a mudança já tinham subido toda a parte pesada, geladeira, fogão, cama, colchão, tudo aquilo que normalmente a gente não gosta de carregar, eu disse: Senhor, graças a Deus, mudança é difícil, mas sobrou para mim a parte fácil. E revisando a pregação ontem, eu fiquei pensando como Deus é bom, e Ele é bom nos mínimos detalhes. Eu não tenho o costume de comer algumas coisas que eu gosto muito. Eu não vou falar de hambúrguer hoje não, viu, irmãos? Mas minha mãe voltou a morar em Olinda, e aí não tinha nada para tomar no almoço, e eu desci, fui na padaria que tem próximo, e aí eu vi broa. Quem gosta de broa de milho, meu amigo, ou de trigo, né? Gustavo estava dando legal aqui para mim. E aí eu comprei. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, que tinha comprado a bebida, coloquei a broa na mesa e eu estava só olhando a broa, almoçando e olhando para a broa. E aí Viviane olhou para mim assim e disse assim: como é que tu gosta disso, hein? É meio difícil você explicar gosto, né? Simplesmente gosto. E é interessantíssimo, com determinadas coisas que você gosta, você começa a remeter a outras que não é simplesmente gostar. São as dádivas que Deus coloca na nossa vida. Broa hoje para mim não é somente uma lembrança do paladar, de gosto, mas é uma lembrança também do meu pai, porque meu pai tinha o costume, porque ele gostava também de comprar broa na padaria, mas comprar broa para mim hoje não é simplesmente você comprar algo na padaria, mas meu pai gostava disso, eu gosto disso, isso abre um leque maior ainda na minha mente.
E aí eu disse, rapaz, o dia hoje foi pesado, já vinha de uma semana mais pesada ainda de trabalho aqui na igreja. E aí eu parei para pensar ontem à noite, e ainda tem que revisar a pregação de amanhã de manhã. Mas antes de chegar em casa e pensar na revisão da pregação, Viviane olhou para mim assim e disse, tem que comprar queijo. E eu parei aqui em Jardim Atlântico para comprar queijo. E a alegria não foi comprar queijo, irmãos. A alegria foi entrar na loja de frios e olhar pastel Lolita. Tem duas iguarias que pernambucanos gostam, é queijo do reino, né? Você pode até não gostar, né? Mas pastel Lolita. Eu disse, Senhor, se o dia hoje estava bom, melhorou agora. Por quê? Poder comer broa no almoço. Gustavo está rindo aqui. Poder comprar broa no almoço e chegar aqui no final da tarde para revisar o sermão e tomar café com Lolita, meu amigo, acabou-se. Então, assim, é justamente sobre esses mimos e esses detalhes que a gente perde muitas vezes, às vezes, numa semana completamente louca de trabalho e de a gente se entregar simplesmente ao trabalho sem motivo nenhum, mas a gente perder justamente esses detalhes que Paulo, mais uma vez, ele lembra não em Timóteo agora, mas justamente em Corinto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele lembra daquele tão famoso versículo e que muitas vezes a gente recita sem se alegrar com ele. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. Por quê? Porque a gente se esquece de que Adão e Eva não tinham nada a fazer no Jardim do Éden, mas na verdade Deus lhe deu um trabalho duro a fazer. E esse trabalho duro é uma das ordenanças da criação e é parte da bondade original de Deus. E o grande problema é que ele se torna um fardo depois da queda. Porque se nós fomos feitos à imagem de um Deus trabalhador, e eu poderia tranquilamente dizer de que o que Salomão está lembrando a mim e a você aqui, de maneira resumida, seria uma teologia bíblica do trabalho. É porque justamente nós temos a capacidade de encontrar prazer no próprio trabalho, independentemente da recompensa que a gente pode ganhar. Então, o modo de experimentar esse prazer é trabalhar para Deus, em vez de trabalhar para si próprio. Esse trabalho será um fardo exaustivo sem a gente conseguir encontrar alegria em detalhes do nosso dia, se justamente o fim último da nossa vida for trabalhar. Porque trabalho difícil, ele será muito mais recompensador e até mais prazeroso quando é feito para a glória de Deus. E isso é uma das maiores correções que é feito na Reforma Protestante. Porque não existe mais sagrado e profano. Eu não só sou feliz quando eu entro dentro da igreja. Eu sou feliz vivendo o meu dia a dia também. Haverá percalços, haverá tristeza. Tem dias que serão estrupiantes para mim e para você. Tem dia que, feito eu cheguei, sexta-feira eu disse para um grupo de amigos, eu disse, a gente precisa comer uma pizza agora de noite, porque eu não estou aguentando. Veja que loucura, irmãos. Sexta-feira eu estava destruído por conta do trabalho da semana. E no sábado, de tarde, eu estava me alegrando porque eu pude comer broa e Lolita. E se o nosso coração não estiver no Senhor, essas coisas realmente não farão sentido algum. E aí Salomão encerra com o versículo 26, dizendo o seguinte: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. E Salomão está chegando a mim e a você dizendo o seguinte: ame a Cristo e ame ao seu trabalho. E não ame ao seu trabalho e ame a Cristo. Esse é o quarto e último aspecto do texto. Aqui o pregador ele faz uma distinção clara entre esses dois tipos de pessoa. Aquelas que estão sob o favor de um Deus gracioso e aquelas que estão perdidas em seus pecados.
O que vemos aqui é uma distinção cuidadosa entre pessoas que vivem sob a misericórdia de Deus e pessoas que persistem em seus pecados. Um dos comentaristas acerca desse texto, ele dirá justamente o seguinte a mim e a você. O contraste aqui é entre os gratificantes dons espirituais de Deus, ou seja, sabedoria, conhecimento e alegria, que apenas aqueles que agradam a Ele podem desejar ou receber, e o empreendimento frustrante de acumular aquilo que não pode ser guardado. O empreendimento de muitos daqueles que o rejeitam, mas para o pecador impenitente não há recompensa, apenas perda. Salomão, no início desse trecho que nós lemos hoje, no início do versículo 18, ele estava entregue à sua pecaminosidade, por isso que ele não via solução nenhuma para a sua vida. Essa é a primeira vez em que o pregador fala diretamente sobre o pecado e que se tornará um tema importante em todo o restante do livro. E o pecador, ele considera o trabalho uma frustração completa e por isso ele fala a respeito da vaidade, justamente porque enquanto trabalharmos para nós, não haverá solução para a minha vida e para a sua. E como é que nós podemos concluir, irmãos? Uma das vaidades desse mundo caído é que enquanto os justos sofrem aflições, muitos pecadores parecem prosperar. Eu sei que inicialmente eu falei de não querer trabalhar no aniversário e de que se eu pudesse eu dormiria até meio-dia nos dias de hoje, quando possível, mas muitas vezes o grande problema é porque a gente está preocupado com a prosperidade do outro e a gente não encontra descanso no Senhor justamente porque a gente não está satisfeito com aquilo que Deus tem dado a mim e a você. A gente precisa ser lembrado mais uma vez, como nos lembra Apocalipse capítulo 21, versículo 24, de que no fim da história a riqueza de todas as nações será levada para o reino dos céus, porque não existe riqueza maior do que o próprio reino. Mateus capítulo 5, versículo 5 nos diz que os mansos realmente herdarão a terra, como Jesus prometeu. Então essa justiça, que muitas vezes nos esquecemos e não nos apegamos a ela, essa justiça que nos lembra acerca da soberania de Deus, o seu povo receberá o que os povos acumularam. Como Cristo nos lembra em Lucas capítulo 19, versículo 26, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. É justamente a parábola dos talentos. Cristo pegará aquele único talento daquela pessoa e aquele que tem mais será dado a ele. Porque se Deus tem dado um bom trabalho a mim e a você, irmão, a gente deveria estar fazendo esse trabalho sabendo que Jesus já fez todo o trabalho da nossa salvação. Se nós estamos salvos, qual é a nossa preocupação? E se você não está ainda, essa deveria ser a sua maior preocupação, e não o ajuntar riquezas aqui na terra. Porque uma das razões pelas quais os cristãos falam tanto sobre a obra de Cristo é porque foi assim que Jesus falou. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A gente tem participado dessa boa obra, a gente tem oferecido o Evangelho às pessoas, a gente canta louvores a Deus, a gente ama ao nosso próximo, a gente tem orado pela vinda do reino, a gente tem doado generosamente. Mas como Lutero bem disse, o mundo inteiro deveria estar cheio de serviço a Deus. Não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. Faça tudo para a glória de Deus. Seja se alimentar, trabalhar, dormir, gozar a vida, se afadigar pelo trabalho, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Então, independentemente daquilo que você faz na sua vida, você está ocupando com a grande obra de Jesus. Então, essa é uma das percepções que eu e você mais temos perdido a respeito do nosso trabalho para a glória de Deus. Porque se trabalhamos de forma diferente,
tudo deveria fazer parte da mesma obra, para a glória de Deus. E eu encerro lembrando a mim e a você, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Eu diria, irmãos, que isso aqui é muito melhor do que qualquer coisa que um coach pode dizer para você. Porque essa abundância só Cristo pode nos dar. Nem o nosso trabalho, nem a nossa riqueza, e muito menos a nossa sabedoria, que é tudo aquilo que Salomão trabalha aqui nesse capítulo 2. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, não nos deixa com que a gente se perca, Pai, ao redor de aquilo que pensamos, aquilo que fazemos. Não nos deixa nos perder a respeito do nosso trabalho, que muitas vezes nós temos achado que a gente faz para a nossa própria glória e para a nossa própria recompensa, Pai, quando nós deveríamos saber e lembrar que tudo que fazemos é para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor, Senhor. Não nos deixa cair em tentações, Senhor. Livra-nos do mal, ó Pai, porque sabemos que Teu é o reino, a glória é Tua e tudo é Teu, Pai. Nada é nosso. E tudo aquilo que fazemos é dádiva Tua, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Pai. Amém.